Olá, amigo da TV Kefas, começando mais um programa Kefas Entrevista. Que bom que você está participando do nosso programa sempre, mandando o seu recado, mandando críticas, sugerindo temas e entrevistados. Continue assim, mandando as suas sugestões para o nosso telefone, que é o 3021-5549, ou nosso e-mail, jornalismo@tvkefas.com.br. E o assunto de hoje interessa a você, né, que está nos acompanhando, todos nós que somos cidadãos, que estamos no dia a dia aí, e de repente você se pensa na seguinte situação: minha conta de energia veio muito alta, o Brasil está passando uma crise hídrica, né? Pouca água, faltando água, e isso pode ocasionar também, em determinado momento, falta de energia. O que eu faço para economizar energia, para pagar mais barato e também para contribuir, né, com o nosso meio ambiente, para gastar menos água nas hidrelétricas e para evitar que a energia também encareça. E outra situação é o período que vamos enfrentar a partir de agora, né? Já que vem aí o período chuvoso, raios, trovões, ventos e o risco sempre iminente de acidentes com a rede elétrica. Por isso, nós convidamos o líder de negócio da CEMIG aqui no leste de Minas, na regional leste de Minas, o Claudemiro Dantas. E ele está aqui conosco justamente para esclarecer essas dúvidas. Claudemiro, obrigado por estar conosco aqui no Kefas Entrevista. Ok, para nós é um prazer. Pois é, falando de economia, falando sobre prevenção, e é justamente nesse momento, a gente sempre, falando em termos de período do ano, a gente vê que a CEMIG sempre envia para a imprensa alguns releases, algumas informações, e é sempre lançando um plano, né, para esse período do ano. É um período realmente que merece muita atenção, não só dos consumidores, mas da CEMIG também, com relação a esse período de final de ano, não é isso, Claudemiro? Exato, a CEMIG se prepara de forma especial para esse momento, né, tendo em vista que é o período chuvoso. O período chuvoso é um período mais crítico, né, para o sistema elétrico, devido à incidência, né, de raios, né, trovoadas, muita chuva, vendavais. Então ela tem uma preparação especial e já está devidamente preparada para esse próximo período chuvoso. Essa regional, essa superintendência da CEMIG, ela acaba abrangendo aqui de Governador Valadares uma área muito extensa, não é isso? A minha área específica é 124 municípios, né? Porém a regional leste, né, nós temos um outro líder lá no Vale do Aço, abrange 213 municípios aqui da região. É ali nos limites de Belo Horizonte até na Bahia. Ou seja, uma região muito extensa e falando em termos de cuidados, né, principalmente nessa época do ano, né, a gente vê que os problemas sempre nessa época, eles acabam ocorrendo com falta de energia devido à queda de galho de árvore, a vendavais, a energia, a raios que acabam atingindo a rede elétrica. Ou seja, nesse período, as ocorrências nesse sentido de falta de energia ou de acidentes na rede elétrica devido às intempéries do clima são muito grandes, né? Tendem a ter mais intensa, né, do que os períodos normais, né, do que o período seco, né? Porém, a CEMIG já vem investindo nesses últimos anos em religadores, são equipamentos, né, que possibilitam um religamento mais rápido da rede elétrica de forma automática, né, sem precisar da intervenção humana, de uma equipe física, né, nestes locais. Tem melhorado, reforçado as suas redes, suas subestações, então nós estamos aí bem intensos, né, nesses últimos 5, 7 anos, né, melhorando o nosso sistema elétrico e as nossas interrupções têm diminuído em frequência, como também em duração. Claro que, além da questão da capacidade da CEMIG em manter um sistema de fornecimento de energia que possa atender aos seus consumidores sem haver as interrupções, é claro que está sujeito a acidentes, né, e a essas forças externas, como podemos classificar assim. Por exemplo, quedas de árvores, quedas de galhos, porque nesse período venta muito, né, e a gente vê que cada vez mais as cidades vêm se arborizando e não há talvez um planejamento no plantio, né, isso falando em área urbana, um plantio de árvores corretas para a área urbana, e a gente vê também que a CEMIG tem um setor específico para essa sempre relação conflituosa entre árvore e rede elétrica, não é? Exato. Nós temos feito nos últimos anos um seminário, né, envolvendo aí o setor público, todas as prefeituras da região, orientando, né, como melhor plantio, as mudas. Temos convênios aqui com a Escola de São João Evangelistas, né, com o IEF, né, e temos procurado aí multiplicar viveiros de formas de estar criando, né, árvores adequadas para a área urbana. Né, isso nós damos ciência, orientações às prefeituras, seus representantes, né, Secretaria de Meio Ambiente,
para quando da ampliação, né, em termos de plantio de árvores na parte urbana, sejam com mudas adequadas que possam ter uma melhor convivência com a rede elétrica. Temos também um trabalho de manutenção, né, de podas bem intenso, né, durante todo o ano, em torno de mais de 8.000 árvores, né, que nós temos de intervir, aproveitando aqui o momento para esclarecer que a CEMIG é responsável pela manutenção das árvores, daquelas que estão em conflito com a rede elétrica, não dos dois lados da rua, né? É uma dúvida que muito normalmente grande. o consumidor tem essa dúvida. Quando a árvore está do lado oposto, a responsabilidade é das prefeituras, né? Que tem de fazer o trabalho de poda. Essa semana mesmo nós tivemos uma ocorrência, né, da Polícia Militar pedindo à CEMIG para fazer uma poda por causa que estava obstruindo a iluminação pública. Então, esses casos normais, né, mais rotineiros, cabe à Prefeitura Municipal. Ela tem também um serviço de manutenção e de poda de árvores, né? E a CEMIG ela entra nesse serviço quando há um conflito, né, no lado da rede, que pode gerar risco de segurança para o ser humano. Então, nós vamos com as nossas equipes, né, mais bem preparadas, né, equipadas para poder fazer essa poda. Então, a CEMIG, a responsabilidade dela em relação à poda é em relação ao risco em termos de segurança, ao risco de acidente. Não questões estéticas, nem para poder limpar a frente da casa de ninguém. Né? E como que pode ser gerado esse pedido, ser gerada essa demanda? Como o consumidor deve acionar e quando e de que forma o consumidor deve acionar a CEMIG quando ele vê que a situação de uma árvore mais frondosa pode ocasionar um acidente na rede elétrica? No caso, o ideal seria sempre recorrer ao CEMOB, né? Lá no CEMOB, fazendo a avaliação, não sendo, né, assim, de competência deles pela gravidade, talvez, da situação, sim, eles podem repassar a CEMIG, né? O consumidor tendo consciência, né, com a situação realmente mais conflituosa com a rede elétrica, porque hoje nós temos investido também em cabos isolados, né, de forma a evitar esse conflito com o meio ambiente. Nós temos consciência disso, né? É um material mais caro, mas a CEMIG, toda rede nova ou em manutenções, ela já tem colocado, né, substituído, colocando cabos isolados, de forma que não tenha esse tanto conflito, né, e possa permitir que a arborização cresça mais à vontade, né, sem precisar de podas drásticas, né? Então, esse é um serviço contínuo que ela faz, né? Mas, havendo necessidade, então, seria recorrer ao nosso canal de atendimento, o 116, né, dando ali com a conta de luz, a referência da conta de luz, que a CEMIG vai inspecionar e, sendo da competência dela, se houver realmente a necessidade, ela vai fazer a poda e a manutenção. Como especialista, como o servidor da CEMIG, gostaria até que você aconselhasse aí aos nossos telespectadores para que eles mesmos não tomassem a providência de, eu vou podar os galhos aqui da frente da minha casa, porque está atingindo a rede elétrica, pode cair, é um galho só, eu mesmo posso fazer essa poda. Isso é totalmente desaconselhável, não é? Bem lembrado, né, porque nós prezamos aí pela segurança, então se essa árvore está entrelaçada na rede elétrica, a recomendação que seja, né, como falamos, primeiramente o CEMOB, ele tem também pessoal treinado, e o CEMOB vai avaliar até onde eles podem chegar, né? Quando está com a rede elétrica, se não for cabo isolado, mas importante que seja uma avaliação de técnicos especializados para isso, a CEMIG vai fazer essa manutenção. Então, quando tem a árvore, né, entrelaçada em fios elétricos, a recomendação, né, que não se atrevam a fazer, porque de um pequeno choque, né, pode provocar queda, mesmo que não morra pelo choque elétrico, mas pode provocar queda e evitar uma fatalidade. Agora, Valadares é uma cidade bastante arborizada e tipicamente existe aqui uma árvore que é o oiti, né? E às vezes a pessoa compra uma casa ou há um loteamento novo, uma expansão. Valadares tem muito oiti, então eu vou plantar um oiti aqui, né, na porta da minha casa, né? Quando alguém vai plantar uma árvore, plantar árvore sempre é bom, não é? É aconselhável que procure uma orientação de que tipo de árvore ele pode plantar na frente da sua casa? Lembrando o seguinte, não sendo, né, nós temos que lembrar que a casa vai ter o lado oposto à rede elétrica e o lado da rede elétrica, né? Quanto ao lado da rede elétrica, realmente é recomendável, né, que se tome esse cuidado, que pode procurar a CEMIG, né? As prefeituras, nós fornecemos um manual de arborização, né, mostrando árvores adequadas, árvores que sejam bonitas, né, que vai evitar também problemas, porque o problema não é só a rede elétrica, normalmente as raízes trazem problema também para o SAAI, né, de obstruir os canais de esgoto, né, de abastecimento de água, né, então tem de ser realmente avaliado a planta adequada para se colocar na área urbana, né. E a CEMIG tem uma série de espécies recomendadas, né, que vão florir, que não vão trazer também muita sujeira e que não vai trazer problema nem para a rede elétrica e nem para também a rede fluvial. Eu gostaria da sua informação. Esses oitis que estão
né, por toda a cidade, é o tipo de árvore recomendado? Não é o adequado, né? Nós não temos isso na nossa seleção de espécies, justamente, né, pela questão do seu crescimento que vai entrar em conflito com a rede elétrica, né? Então não é o mais adequado, né? E temos, né, projetos, né, que, sendo interesse do município, né, a gente pode planejar, orientar e fazer plantios. Nós já temos aí alertados, né, sempre a Secretaria de Obras, né, para os loteamentos novos, projetos Minha Casa Minha Vida, né, para já estar atendendo, né, esses novos bairros, né, com árvores adequadas, de forma a ficar mais barato para o município e já está adequando, né? Porque há uma intervenção e a própria manutenção constante, isso é ônus, né, tanto para o município como para a concessionária. O programa Quer Fazer Entrevistas de hoje está como convidado Claudemir Dantas, que é líder de negócios da regional da CEMIG, e estamos falando, nesse primeiro bloco, falamos sobre a questão de segurança, principalmente nesse período do ano. Vem muita chuva, vem muito vento, raios, falamos agora sobre a arborização, a questão das árvores que podem estar colocando em risco a rede elétrica, e no próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre essa questão, né, nesses períodos, vamos falar sobre as ocorrências, né, sobre a resposta da CEMIG a algum acidente na rede elétrica devido a um raio, devido a uma falta de energia, devido a uma queda de árvore, uma queda de galho, a resposta que a CEMIG dá, os canais que você pode ter para poder acionar as equipes da CEMIG. E ainda no programa de hoje, nós vamos falar com o Claudemir sobre a questão de economia, como você pode economizar para você pagar menos na sua conta de energia e contribuir também com o meio ambiente. Tudo isso ainda hoje aqui no Quer Fazer Entrevista, que vai a um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o Quer Fazer Entrevista. Para você que ligou sua TV agora, hoje nós estamos tratando de segurança e também de economia. Estamos com o nosso convidado aqui de hoje, que é Claudemir Dantas, que é líder de negócios da CEMIG na nossa regional. E falamos no primeiro bloco sobre o período de chuva que vem por aí, muito vento, raios, riscos de acidente, principalmente envolvendo a questão de árvores e descargas elétricas. Retomando ainda esse tema, desse período mais crítico do ano, Claudemiro, há também muito problema com raios, não é? Os raios que muitas vezes podem atingir ou uma subestação da CEMIG, ou até um transformador, ou o próprio fio. Não é? Aqui na nossa região há muitos acidentes, há muitas ocorrências em relação a descargas elétricas. Nós temos um número considerável na região leste como um todo, mas, logicamente, aqui na nossa área, que é o Vale do Aço, né? Devido ali à área, né, de mineração, é uma área realmente que há maior incidência, né, em termos, comparando toda Minas Gerais, né? A incidência de raios ali é grande, né? E na nossa região, pegar o leste, né, aqui na parte do Vale do Rio Doce, né? A questão nossa seria, né, mais a questões de vendavais, né, que pode jogar outdoor, jogar telhas, né, quebrar árvores, né, sobre a nossa rede e trazer realmente acidentes à nossa rede, né, desde a quebra, né, a queda de um poste, muitas vezes com transformador, e principalmente o rompimento de fios, né. Essa é a parte realmente, né, assim, de atenção, né, que nós gostaríamos de alertar aqui, porque numa ocorrência dessa a gente precisa do apoio, né, dos nossos consumidores, aquele que avistar uma situação dessa. É importante, primeiramente, que ele não chegue próximo e que acione a CEMIG através do nosso canal de atendimento 116, 24 horas, né, gratuito, ou também os nossos parceiros, que seria o Corpo Bombeiro ou Polícia Militar. O importante é que ao avistar uma situação dessa de rompimento de cabos ou queda de poste, né, aquele que avistou que possa, né, cumprir o seu papel de cidadão ali, permanecer um pouco no local para evitar que crianças, idosos ou outros, né, que não tenham percebido aquela situação não passe próximo, que pode estar com a rede energizada e trazer ali uma fatalidade a quem se aproximar. Claudemiro, você falou em questão de segurança, questão de atendimento de acidentes, né? Vamos entrar nessa seara, nessa discussão. Aqui na nossa regional, temos esse ano de 2014 e nos últimos anos, né, temos crescido, mantido ou diminuído o número de acidentes envolvendo pessoas que se ferem ou morrem em relação ao contato com a rede elétrica da CEMIG. Graças a Deus tem diminuído, né? São vários esforços, a gente tem também semanas durante o ano, que é uma semana de orientação, que a gente vai nas escolas, a gente visita as áreas de construção civil, né? E procura aí panfletar, orientar, fazer palestras relâmpagos, né, em todos esses locais, e isso tem, graças a Deus, surgido o efeito esperado, tem diminuído, né?
Porém, no Brasil, é registrado em torno de 800, 850 acidentes por ano na rede elétrica em toda a nossa nação, né? Na CEMIG, nós temos números aqui na nossa mente de 2013, foi em torno de 78 acidentes envolvendo a rede elétrica em toda a CEMIG, né? E o principal fator de acidente é na construção civil. Em torno de 50% dos acidentes com rede elétrica acontecem em construção civil. Depois disso, em torno de 26%, temos aí com relação a furtos de energia, né, ao acesso à rede elétrica por pessoas que não têm conhecimento, Popular principalmente gato, né? o gato, fraudes, né, querendo manusear, seja um medidor de energia, seja a rede elétrica, é o segundo maior fator de acidente. E né? há registro também de pessoas que morrem ou se ferem tentando furtar cabos de energia para revender ou para vender, né, em determinados locais. Né? Acha que está aterrado ou o cobre ou o metal que está ali pode chegar e tirar e cortar para revender. Isso já aconteceu e acontece muito ainda. Mas a construção civil continua sendo campeã de acidentes, né? E né, a gente vê que a CEMIG sempre tem lançado campanhas para isso, né, e a gente vê que muitas das vezes, né, os acidentes que acontecem talvez não sejam de construtoras ou de construções grandes, mas talvez aquela construção pequena, né, um novo cômodo que vai construir, ou vai construir um segundo andar, né, pedreiros às vezes que não têm orientação, não têm a regulamentação, a orientação, ou seja, uma construção praticamente amadora em que acontece esse tipo de acidente sem orientação. Né? Exato. Nós temos muito problema desde a construção, como também pintura de fachadas, né? Normalmente a gente depara aí com andaimes sendo montados, metálicos, né? Bem próximo à rede elétrica, às vezes não está nem cabendo o andaime entre a construção e a rede, e a pessoa está passando ali, né, naquele pequeno espaço, né, colocando a vida em risco. Né? E o principal também é o manuseio. Né? Normalmente na pintura, né, usa-se rolos, bastões, e muitas vezes se encostar, né, aquele bastão na rede elétrica, está sujeito a pessoa ser ali energizada ou também, né, pelo choque elétrico, né, por menor que seja ali, ela normalmente perde o equilíbrio e pode cair de uma altura maior e vir também a fatalidade. O principal problema, e agora de certa forma agrava-se mais, porque nós estamos aí no período úmido, né, mas ressaltando que no período seco também é grave, né, é o manuseio de materiais de construção, normalmente sobre uma laje. Né, a pessoa muitas vezes esquece, não percebe que a rede elétrica está passando próximo ali, e tem a maior gravidade, logicamente, seria aí vergalhões, calhas, né, que são materiais, né, e metálicos, né, maiores condutores, mas não queremos ressaltar aqui que um caibro, a madeira também é altamente preocupante. Por quê? Primeiramente, lembrar que a madeira fica ao tempo, né? Normalmente na construção ela está jogada ali para utilizar no outro dia, durante a semana, está pegando sereno, muitas vezes está pegando uma chuva, e mesmo nesse sol escaldante aqui, a madeira não é totalmente isolante, como alguns imaginam. Né? Porque a alta tensão, né, nós temos ali a nossa rede, os cabos normalmente mais altos, que normalmente estão na altura ali de uma laje, né, que nós classificamos como média tensão, ali a energia é muito forte. Então, mesmo numa madeira, realmente a pessoa pode tomar ali um choque. Né? Então, tem de ter cuidado no manuseio, no carregar, no transportar, né, esses materiais em cima de uma laje, e tem de olhar essa distância de segurança, e muitas vezes se faz necessário, né, recorrer à CEMIG para programar, né, um desligamento dessa rede, um afastamento dessa rede, de forma a permitir, né, que o profissional da área de construção civil ou pintor possa atuar com segurança. É aconselhável que uma pessoa, por exemplo, tem um andar, tem a sua casa, e vá subir um segundo andar, um terceiro andar. É aconselhável, há algum programa na CEMIG que há uma orientação, né, para aquele tipo de construção? Sim, né, ela pode recorrer à CEMIG, pedir uma vistoria no local, né, para que um profissional nosso habilitado possa deslocar, fazer a avaliação e dar orientação. E alguns casos deles, né, infelizmente, vai demandar, né, intervenções. Né? Nós temos equipamentos para afastar a rede, né, são chamados de afastadores de rede, para distanciar um pouco, né, de uma janela, de uma sacada. Né? Isso tem que ser avaliado porque, né, depois, né, até durante a construção é um perigo, e como depois de pronto, né, pode ser uma criança, alguém, né, que muito próximo, né, da rede elétrica, com algum material encostar, pode vir a fatalidade. E é uma energia realmente, podemos dizer assim, para ficar bem claro, né, o ser humano tocando numa rede dessa de média tensão, normalmente ele está sujeito a pegar fogo como se fosse um papel seco. Né? Então, só para ver a proporção da situação, né, uma energia ali, 1000 vezes mais do que passa dentro de casa, né, e realmente o perigo é realmente existente. Nesse período
pré-período chuvoso, né? Observamos que já aconteceram algumas quedas de energia nesse mês mesmo, mês passado. Né? O que acontece geralmente quando cai a energia, há esses apagões rápidos aqui, como já aconteceu em Valadares no último mês, na região? São acidentes, são talvez desligamentos já programados da CEMIG para manutenção? Os desligamentos programados, a gente tem ainda, né, o apoio da imprensa, né, escrita, falada, televisada, a gente manda sempre as informações para que possam nos ajudar. A gente comunica também à prefeitura, que muitas vezes vai precisar do apoio também da equipe de trânsito, né, para dar melhor condição de trabalho. Porém, estamos sujeitos, né, por vários fatores também, a desligamentos emergenciais. Pode ser um acidente, um aborramento, né, que pode acontecer, abalar um poste, jogar uma rede no chão. Tem também a questão da ventania, tem a questão que nós passamos agora há pouco das queimadas, né? E muitas vezes corte de árvores, né, que caem sobre a nossa rede. Então, infelizmente, é uma infinidade de situações que podem trazer um desequilíbrio à rede, né? E dependendo da rede, ela pode abalar toda uma cidade, trazer aí uma interrupção momentânea a toda a cidade, inclusive instalações importantes, hospitais, né, o próprio serviço de segurança, né, o próprio, né, no caso até o serviço da imprensa, né? Então são várias situações, depende de onde que ocorrer essa intervenção. Então são muitos fatores e a CEMIG ela está preparada, né? Primeiramente que ela tem investido, já tem muitos equipamentos, né? E ela tem investido cada vez mais na automação, em termos, se acontecer alguma situação, o equipamento vai desligar e vai fazer um teste, o próprio equipamento vai tentar uma religação, se tudo correr bem, né? Foi bem rápido, talvez nem vai se sentir muito, né? O consumidor também nem vai perceber, vai ser só um pico de energia. Mas depois desses alguns testes, né, se não religar, tiver alguma passagem de energia, preventivamente, por questões de segurança, ele vai desligar. Então, o desligamento a gente tem que entender, né, que muitas vezes, né, para proteção da nossa vida, ele vai precisar aí de uma equipe deslocar. E essa equipe, antes de proceder a qualquer religamento, ela vai ter o trabalho de percorrer todo o circuito, né, para ficar bem claro o que aconteceu, né? Então, enquanto ela não tiver plena convicção da causa, né, que provocou o desligamento, ela não vai poder religar. Isso para precaução, né, para resguardar vidas, né? Então, é importante, né, que os nossos telespectadores tenham consciência, entendam o serviço nosso, que muitas vezes uma demora é porque nós temos a responsabilidade de só energizar depois de plena segurança. Tá certo. E faltou energia, ligue 116 com a conta em mãos e tem até a facilidade agora de uma ferramenta que é por torpedo, né? O SMS também pode comunicar a falta de energia. Né? Basta discar 29810, né, e notificar para a CEMIG que ela manda uma resposta e já vai registrar, né, seu protocolo, você vai receber um protocolo, ela já vai estar, né, verificando e dando o pronto atendimento. Então pega o celular lá no SMS torpedo 29 810. Diga, olha, está faltando energia na rua tal, número tal, e o meu número de cliente ou de instalação é tal. É só o CPF, né? O CPF é resolve. suficiente, o sistema já vai rápido localizar. E mais ágil. Bom, chegamos ao final do segundo bloco. No terceiro, a gente vai falar sobre economia. Dicas para você economizar energia, para economizar no fim do mês, na sua conta de energia elétrica, e também para ajudar, né, na captação e na produção de energia elétrica para contribuir com a natureza, com o meio ambiente e também com a geração de energia do nosso país. Em instantes aqui no Quer Fazer Entrevista. De volta com o último bloco do Quer Fazer Entrevista de hoje. Nós estamos conversando com o Claudemiro Dantas, que é líder de negócios da CEMIG, na nossa regional, e hoje falando sobre diversos assuntos, falando sobre segurança, sobre o tempo chuvoso que vem aí, com muitos ventos, raios, acidentes na rede elétrica, falamos sobre a construção civil, que ainda muitas pessoas têm se ferido, até morrido, devido à falta de orientação, falta de preparo para lidar, né, com a construção civil e a rede elétrica, a disponibilidade da CEMIG orientar uma construção para não ter esses acidentes, falando sobre a queda de energia, os fatores mais comuns para as quedas de energia e os mecanismos, os canais que a CEMIG disponibiliza para você comunicar uma falta de energia ou um acidente na rede elétrica. E agora a gente entra num aspecto que vai mexer com o nosso bolso, né? A nossa dica para poder economizar energia. Bom, a gente realmente preocupa muito com o nosso bolso.
né? E às vezes a conta de energia pesa no orçamento familiar e a gente quer saber o que eu devo fazer para diminuir o gasto com a minha energia elétrica. Quais são as principais dicas que a CEMIG passa para os seus consumidores? Primeiramente, vamos ressaltar e lembrar que nós estamos justamente durante o período de verão, né, que tem a determinação do governo que visa justamente a economia de energia, né? Então é importante todos terem consciência que no horário de verão a gente deve primeiramente aproveitar a iluminação natural, né? Abrir as cortinas da casa, as janelas, né? De forma que poderá ter a casa iluminada sem a necessidade de ligar lâmpadas, né? Então essa é uma das principais economias, né, que esse horário nos permite. Importante lembrar também que nesse horário, né, ele é um deslocamento, né, de horas, de forma que vai propiciar a gente poder aproveitar melhor a iluminação natural, né? No caso meu específico, né, a gente sai o nosso expediente até às 17h30, ainda dá tempo de chegar em casa, ainda está claro, né? Dá para fazer algumas atividades, né, e economizando energia. Lembrando que no horário, no país, o horário mais crítico do sistema elétrico é de 17 às 22 horas, né? Isso varia um pouquinho de região para região. Logicamente, de 17 às 22, o mais crítico é de 18 às 20 horas, né? E nesse horário é importante, né, que o cidadão dê a sua contribuição nesse horário, evitando a utilização de muita carga nesse horário. O que seria esse muita carga, né? Evitar estar lá lavando roupa, passando roupa e tomando banho, né? São as cargas principais numa residência. Tudo que tem aquecimento, né, ou refrigeração, troca de calor, normalmente são os equipamentos que gastam mais. Então, geladeira, chuveiro, ar-condicionado, ferro elétrico e lavadora. Esses são os que mais gastam. Os vilões. Os vilões, né? E principalmente o chuveiro, né? Só título de exemplo, isso é bacana para você entender. Um chuveiro elétrico, normalmente, em média, né, tem chuveiros hoje de 5.400 watts. Sim. Tem mais, tem de 7.500, tem até mais fortes, né? Então, um chuveiro corresponde, vamos pegar o de 5.000, vamos pegar 5.400 watts, a 54 televisores ligados ao mesmo tempo. Só para ver a proporção, né? Por que ele é chamado de o vilão, né? Sim, então, é importante que, principalmente, né, assim, a nível nacional, de 17 às 22 horas, o horário de atenção, mas podemos espremer isso aí um pouquinho, então de 18 às 20, principalmente, que é o horário de pico, de maior consumo de energia no país, é de suma importância que, se possível, a gente evite tomar banhos nesse horário. Ou tomando banho, evitar que esteja tomando banho, que esteja uma máquina de lavar funcionando, que esteja alguém passando roupa, né? Que outras cargas sejam ligadas, né, simultaneamente. Se o cidadão entender isso e puder ajudar, vai estar contribuindo, primeiramente, para o fator principal do horário de verão, que é a segurança do sistema elétrico. Quando cada um contribui reduzindo a carga, né, vai evitar um possível blackout, né, que seria, assim, consumir mais energia do que está sendo possível gerar no país. Sim. Então, esse deslocamento de carga, ele visa justamente isso, evita que o país, por causa simplesmente de pouco horário, de 1 a 2 horas apenas no dia, que precisa fazer altos investimentos. Até porque hoje nós estamos com um problema sério, né, que é os nossos reservatórios em níveis críticos, né, vazios, né? Estamos tendo aí uma usina, né, o apoio das usinas térmicas. Porém, lembrando que nós estamos falando de economia, usinas térmicas são N vezes mais caras. Quer dizer, certamente no ano que vem, né, vamos ser diretamente impactados, porque uma conta tem sido acumulada usando aí mais usina térmica do que hidráulica, né? Então, certamente, nos reajustes do ano que vem, da CEMIG normalmente ocorre em abril, certamente nós vamos sentir o impacto, né, desse problema que nós estamos vivendo, especialmente agora, nesse ano, pela escassez dos nossos reservatórios. Então, esse é o principal ponto, né? Há alguns, a gente vê várias manifestações, né, na imprensa, de entrevista, alguns que não conseguem, né, gostar desse horário de verão, mas é uma questão de cidadania. A gente precisa entender que, principalmente, é para a segurança do sistema elétrico nacional, para que evite, né, um blackout, e também ele propicia também economia. E alguns afirmam, eu não noto economia nenhuma. Então, nós temos que lembrar, primeiramente, que são períodos diferentes do ano, né? Nós saímos de um inverno com outros hábitos de consumo para um verão, né? Se toma muito banho, se toma muito banho, ar-condicionado. Então, nesse horário, são hábitos diferentes. Porém, se a pessoa não adotar as medidas, certamente vai gastar mais. Alguns querem comparar a sua conta, né, assim, durante o ano, mas não é assim. Nós temos que lembrar o seguinte, se a gente não adotar as medidas, além de não estar contribuindo com o país, né, com relação para a segurança do sistema elétrico, certamente estaremos gastando mais. E há medidas, a principal delas, usar, então, a iluminação natural, né, a segunda delas, o banho, né, ser um banho mais rápido, que vai estar contribuindo por 2 fatores importantes, né, que é a economia de água, que hoje vamos dizer que talvez seja até mais importante no momento,
mas também economizando energia. O tipo de chuveiro, por exemplo, ele pode, algum modelo específico? Muita gente diz, existem no mercado alguns dispositivos que ajudam a regular a temperatura, que economizam a água. Esses artifícios ajudam de alguma forma? Sim, todo chuveiro, né, o mais simples tem, que é a questão do posicionamento inverno, verão. Sim. Só de mudar de inverno para verão, certamente, né, ele vai aquecer menos, né? Até porque na nossa região Valadares é perigoso você sair cozinhado e ficar tomando ele na temperatura de No meu de caso, inverno, eu deixo né? no neutro, né? Sem qualquer consumo, porque a água já vem quente, né? Já Nesse vem calor. quente. Conforme a hora Ajuda, de tomar, né? então se você puder tomar, né, mais cedo, né, que eles puderem tomar um banho mais cedo, já vai ter esse benefício. Não precisa nem gastar energia, lembrando que o chuveiro é o que mais gasta energia dentro de casa, né? E Exatamente. pode fazer, como você já tem feito, no neutro e tomar um banho, lembrando que é importante, né, que seja um banho mais rápido devido à economia de água. E nessa transformação, mudando para a posição de verão, a economia propiciada ali é da ordem de 30%. É uma economia significativa em termos de banho, né? Temos também, né, para poder relatar aqui, a questão da lavagem de roupa. É importante que se use, no caso da utilização de máquinas de lavar, use a capacidade recomendada da máquina, né? Você também não pode ficar ultrapassando a capacidade da máquina, mas usar na sua capacidade total, que vai também estar economizando água e energia. Tem Né? pessoas Porque que a máquina... utilizam a máquina à noite, a noite toda ligada. É correto, por exemplo, durante a madrugada, deixar a máquina do que durante o dia? É melhor assim ou não tem muita diferença? Pessoa podendo fazer isso é até melhor. Melhor. Né? Após as 22 sai desse horas, horário que você disse. Né? após as 22 horas é um horário, né, que vai diminuir nas cargas no país, seria um bom horário para utilizar. Outra maneira seria lavar a roupa, pelo menos, deixar para lavar uma vez por semana. Tem gente que lava a roupa todo dia. Né? Todo dia está O usando importante, assim, né, a gente fala o seguinte, a energia ela foi criada para gerar conforto. Então, nós não queremos de forma nenhuma recomendação para tirar o conforto dos nossos consumidores. O importante né, para aqueles que têm um volume de roupa, né, crianças e muita roupa, né, normalmente vai precisar lavar mais vezes, mas usar na capacidade da máquina, que vai estar, então, economizando água e energia, tá certo? E que se faça isso, se possível, fora do horário de 17 às 22. Vai estar contribuindo com o país, tá certo? Esse é um detalhe. Lembrando aí da geladeira, que é muito utilizada também nesse período. Importante também que a geladeira seja sempre uma geladeira organizada. O que a gente quer dizer com organizada, né? Que seja de fácil localização o que você precisa pegar na geladeira, né? A carne, um suco, um iogurte. Então, o organizado não é como tinha, esse hábito já tem diminuído, mas existia muito antes, uma geladeira toda cheia de toalhinha, bonitinha. Aquelas toalhinhas não podem ter, né? Ela tira ali a circulação, né, da geladeira, então é importante que não coloque nenhum outro material, né, como toalhas, plásticos, né, dentro da geladeira. E que a geladeira seja utilizada de forma ágil. Então, o organizado é para poder abrir, tirar rapidamente, porque quanto mais aberta, mais ar frio vai estar saindo da geladeira. Ao fechar, o motor vai ter de gerar aquele ar frio todo de novo. Então, isso aí é o maior consumo. E lembrando que geladeira também não é varal, né? Infelizmente, algumas pessoas que usam a geladeira, né, ali atrás da geladeira para secar tênis, para secar roupa, isso não é recomendado, isso pode trazer problema de segurança, ressecar demais, trazer um incêndio e tira ali, né, cria uma disfunção na geladeira e faz ela consumir mais. Não é recomendável ficar desligando a geladeira durante a noite, alguns durante o racionamento fizeram isso, né? Lembrando que a geladeira ela já tem um equipamento próprio, um termostato, que ela vai ligar e desligar quando for necessário. Se você deixa ela toda ligada durante uma noite, durante a manhã ela vai funcionar a manhã toda até repor o gelo, repor a refrigeração. Então, desligar, tirar da tomada, não é a recomendação. Ar-condicionado, alguma recomendação? Ar-condicionado e ventiladores, né? Primeiramente a recomendação é estar utilizando quando realmente você estiver no ambiente, né? Porque não deixa o ambiente lá gastando energia desnecessariamente. Então, serve para ventilador, serve para o ar-condicionado. Com relação à última pergunta, falam que deixar os equipamentos desligados, sai de manhã para trabalhar, aí eu desligo da tomada a televisão, o rádio, o micro-ondas, meus outros equipamentos, meu computador, e tira daquela função de stand-by. Gera realmente economia fazendo isso, tirando da tomada? Gera economia, né? Todo equipamento com stand-by, o conforto que você tem de deixar ele na tomada, né, pode representar até 5%, né, na sua conta no final do mês, né? E agora, especialmente, por estamos entrando agora num período de chuva, esperamos que chova bastante, né? Mas essa chuva pode vir com trovoadas, com raios.
Então, assim, se o dia estiver já sinalizando que terá, né, trovoadas e chuvas, é recomendável, né, quanto mais equipamentos que não tiverem utilizados fora da tomada, você está resguardando também a vida do seu equipamento. Nós hoje conversamos com Claudemiro Dantas, que é líder de negócios da CEMIG, em Governador Valadares, de toda a região. Dicas importantes para você economizar energia, não só para pagar menos na sua fatura de energia elétrica, mas para contribuir com o meio ambiente, contribuir com o Sistema Nacional de Energia, o Operador Nacional do Sistema. Também falamos sobre acidentes, sobre questão de segurança, sobre como lidar com a rede elétrica, segurança na construção civil. Espero que você tenha aproveitado bastante dessa entrevista e se tiver dúvidas, ligue para a CEMIG 116, tire suas dúvidas, faça suas queixas, suas reclamações. Também tem o Torpedo, né, que é o novo sistema da CEMIG para comunicar a falta de energia. Repetindo o número? 29810. 29810 é o SMS Torpedo para você mandar, que está faltando energia com o seu endereço e o CPF, que você já comunica e já recebe o protocolo. Claudemiro, muito obrigado pela sua participação, muito elucidadora as suas colocações e suas dicas aqui no nosso programa. Para nós é um prazer, né? Esperamos ser convidados novamente, né, para que possamos prestar orientação a todos os nossos consumidores e telespectadores dessa rede. Muito obrigado, e a você de casa, siga as dicas do Claudemiro, economize energia, economize na sua conta, economize ajudando o meio ambiente e tome cuidados para não promover acidentes e ser vítima de acidente com a rede elétrica. Como o Claudemiro disse, que a energia elétrica está aí para nos dar conforto e não para nos dar prejuízo, muito menos para nos ferir ou nos matar. Muito obrigado pela ter assistido ao nosso programa, a sua audiência, e voltaremos amanhã com mais um Kefas Entrevista. Para você, uma boa noite, fique com Deus e até lá.